Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre recuperação. Aí vem uma pergunta que não quer calar. A resistência do material utilizado é o mais importante mesmo? Será que é só a gente vai lá, tem um problema, sei lá, de corrosão, a gente trata aquilo ali, a gente vai lá e fecha um material com altíssima resistência, muito mais resistente do que o concreto da estrutura. Será que tem realmente essa necessidade? Vamos debater sobre isso. Vamos lá. Resistência à compressão do material de reparo. Será que o material mais resistente é sinônimo de durabilidade do reparo do concreto armado? Será que é só a gente agora nos preocupar, vamos botar uma argamassa aqui com 60 MPa, 50 MPa e está resolvido o problema? Vamos ver agora. Quanto maior for a resistência e a rigidez do material cimentício de reparo, maior seu modo de elasticidade e, consequentemente, maior tensão de tração resultante da retração e outras alterações de volumes restritas. Então você percebe, como eu digo, na engenharia você tem algum processo, você pode ter alguns efeitos colaterais que a gente não pode entender. Então não é apenas a gente chegar e estipular, não, sem nenhum estudo. Veja, eu não estou dizendo que não é para não usar produto de alta resistência. Cada caso é um caso. Mas simplesmente você tem que chegar na sua obra um problema, compra ali um produto ali de 60 MPa que eu vou recuperar aqui agora, está tudo resolvido. Tem que ter calma. Tudo na engenharia tem que ter projeto, tudo tem energia, tem que ter um profissional que tenha experiência na patologia, né, nessa recuperação. Tá? Vamos lá. A falta de resistência ao início de propagação de fissuras é a falha principal de qualquer material de reparo e não sua resistência à compressão ou rigidez. Tá? É importante prestar mais atenção à deformabilidade e à resistência à fissuração dos materiais cimentícios para reparos. Então você vê que a gente começa a olhar para outro ponto. A gente tem que entender o que é que a gente deseja no reparo estrutural, o que é que a gente deseja numa recuperação estrutural. E é a partir daí a gente determinar o produto. É como eu digo, não adianta a gente ter fórmula de bolo quando a gente vai fazer tratamento da estrutura de concreto armado, quer seja impermeabilização, quer seja recuperação, quer seja o que for. A gente tem que entender aquela peça e ver o que é que ela necessita para que a gente possa utilizar o material mais adequado. Tá? Será que é necessário que o material de reparo tenha alta resistência inicial? Também é outra coisa que a gente tem que analisar. Claro, você vai fazer uma recuperação num pavimento de um aeroporto, você tem que ter uma alta resistência inicial. Mas nem tudo a gente precisa de uma alta resistência inicial. A gente tem que entender que na engenharia a gente não está fazendo obra porque não tem que terminar em 7 dias. A gente está fazendo obra para o concreto durar 50 anos. A gente tem que fazer coisas duráveis e não coisas rápidas. A velocidade é muito interessante, mas se a gente pode ter velocidade, senão o ideal é a gente fazer de forma correta, porque a gente vai conviver com esse reparo a vida toda. Então não é só reparar mais rápido para poder liberar. A gente tem que entender que a gente tem que fazer engenharia. Muitas vezes a gente vai num lugar que diz, não, só tenho 10 dias para fazer isso. Aí faz dar errado para 60 dias porque tem que recomeçar. Então a gente tem que entender que prazo de engenharia é prazo de engenharia, não é prazo político. A gente tem que fazer a engenharia civil funcionar e não gambiarrar a engenharia para tentar se adequar a um problema que não é da engenharia. Pode até parecer necessário em algumas aplicações especiais, mas que no maior potencial para maior retração e fissuração. O que é que a gente quer no reparo? Que não tenha fissuração e retração para que a gente tenha uma continuidade do processo, do concreto antigo. Então a gente quer gerar uma continuidade do concreto. A gente não quer simplesmente botar um material mais resistente que daqui a pouco ele está fissurado e está causando problema. A estabilidade dimensional e não a alta resistência inicial é a responsável pela durabilidade a longo prazo. O ganho acelerado de resistência geralmente vem com mais estresse causado pela retração por secagem, retração autógena e contração térmica. Então você vê que, claro, quando a gente tem um cimento de alta resistência inicial, ele é muito fino, ele tem uma superfície específica muito alta, ele demanda mais água, ele tem mais calor de hidratação, então o que acontece? A gente vai ter mais problemas de retração e fissuração. Então a gente tem que ter cuidado. Claro que isso não é regra. A gente pode fazer um excelente, não é que todo o concreto vai fissurar, mas a gente tem que entender o que é que a peça está solicitando para que a gente possa atender ao que ela precisa. No material de reparo, um ganho de resistência normal, 3 dias 50%, 7 dias 70%, 28 dias 100%. Os produtos de hidratação têm tempo suficiente para difundir por toda a matriz do cimento e precipitarem uniformemente. Então você percebe, é como eu digo a você, a gente tem que fazer um reparo para durar muito tempo e não para ser rápido de executar. Tá? Então é sempre bom a gente começar a pensar melhor como é que está fazendo esses prazos, se é político ou é de engenharia. Conclusão. A taxa de resistência do concreto ou outros materiais cimentícios para reparos é crítica para a durabilidade, especialmente quando expostos a ambientes severos. Então você recupera um estaca de um pier, aí bota
uma argamassa com alta resistência, ela fissura, entra o cloreto e começa o estado de corrosão lá dentro novamente, você não fez uma coisa muito apropriada. Ok? Desculpa. Materiais com grande resistência lenta podem ter um desempenho mais satisfatório sob certas condições. Então, o que é que a gente precisa? O ideal é utilizar materiais de reparo com propriedades mínimas de resistência iniciais aceitáveis. Então, você precisa ver que resistência realmente você precisa para aquela peça estrutural. Porque normalmente a gente fica muito preocupado com essa camada de fora, mas o revestimento externo não é estrutural. A compressão do concreto está lá dentro do pilar. Então a gente às vezes quer uma resistência muito grande aqui e a gente gera uma certa compatibilidade. Então o melhor é ter o quê? A resistência do material de reparo deve ser mantida em níveis semelhantes à resistência à compressão da peça tratada. Então você faz uma coisa muito mais uniforme. Então perceba, eu não estou dizendo aqui para não usar argamassa com alta resistência inicial, não estou dizendo aqui para utilizar um produto com alta resistência, não estou dizendo nada que é para usar nem que é para não usar. O que eu estou dizendo é que a gente tem que analisar a estrutura para que a gente possa, a partir da estrutura, dimensionar o material que tenha a menor resistência possível para resolver o problema e que seja o mais compatível com a estrutura, tá bom? Então era isso que eu queria falar para vocês sobre a argamassa de reparo. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a junta de fachada. Só precisa da junta de movimentação. Tem outras juntas que a gente pode colocar na nossa fachada? Vocês vão ver no próximo vídeo, ok? Forte abraço!